tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro de Efésios por meio deste guia aqui e hoje chegamos ao estudo de número 2. Semana passada tínhamos muita coisa para conversar e eu nem agradeci ao nosso professor do trimestre anterior, o professor Anderson. Então, fica aqui o meu humilde e singelo agradecimento. E eu quero dizer que não foi fácil, nem para ele e nem para mim. Outro dia uma pessoa me escreveu nos comentários perguntando: Tiago, conseguiu descansar, conseguiu realizar os projetos, durante o trimestre das 3 mensagens angélicas? Então eu queria fazer aqui um esclarecimento do que aconteceu. O irmão Anderson se empenhou muito em fazer os roteiros, em preparar a lição. Ele teve que gravar 2 vezes, E nós desejávamos que aquela lição, que aqueles vídeos, eles permanecessem para sempre, que fossem vídeos de boa qualidade, para que as pessoas sempre pudessem consultar. Afinal de contas, as 3 mensagens angélicas são um dos assuntos fundamentais da fé adventista. Então nós nos dedicamos muito. Ele se dedicou muito na produção dos roteiros e na gravação, e eu fiquei responsável por fazer a edição. Então, fazer os slides, ele estava me ajudando nos slides, mas até ajustar tudo, encontrar imagens para enriquecer a exposição, tudo isso toma muito tempo. Nós gastávamos às vezes 2 ou 3 dias, mas eu tive a ajuda do Benjamin também, na edição dos vídeos da semana passada. Ele tem 9 anos e já está me ajudando. Então fiz esses esclarecimentos para dizer para vocês que tanto eu como o professor Anderson não conseguimos fazer nada mais além de gravar essa lição no trimestre passado. Nós gostaríamos de lançar novas séries, de fazer novos projetos aqui, mas nós ficamos muito por conta daquela lição das 3 mensagens angélicas. Então, agora pretendemos dar continuidade a outros projetos. E quem sabe, em breve, o professor Anderson vai voltar aqui no canal. Se você está com saudade do nosso professor aqui, eu tenho um livro que o professor Anderson escreveu, Movendo o Braço do Altíssimo. É um manual de oração de primeira linha. Como orar segundo a vontade de Deus. Você sabe como Deus deseja que nós oramos? Então, eu quero mostrar aqui a beleza deste livro, deste material. Ele possui ilustrações, olha só, ilustrações sobre momentos onde as pessoas se ajoelham, onde as pessoas oram. Ele vai falar sobre essa oração transcendental que está penetrando aí o cristianismo, sobre a oração de confissão, por que orar, orar ao Espírito Santo, orar a Deus. Então temos aqui Jesus orando após o seu batismo. São ilustrações lindas e um conteúdo maravilhoso, com aquela didática que você já conhece e mostrando todos os textos, Então você peça, o material está nas últimas unidades, aproveite. Muitas pessoas estão sem o primeiro livro do professor Anderson, que é o Astronomia e a Glória do Adventismo. Estamos correndo aí para ver se no início do ano que vem a gente consiga disponibilizar esse material. Esse aqui está perto de acabar e eu tenho uma surpresa para vocês. O Anderson está lançando um 3º livro e esse livro é sobre profecias. Vai falar sobre o livro de Daniel e vai falar sobre o livro de Apocalipse. Agora, o título e o conteúdo é um segredo de Estado, é surpresa e você ficará aqui sabendo logo em breve. Agora, os livros dele são muito bons. Quem comprou já conhece a qualidade, tudo bem? Então fica aqui o meu agradecimento ao professor Anderson, expliquei um pouco dos bastidores. Vamos nos concentrar no livro de Efésios. Hoje nós vamos estudar Efésios, capítulo 1, dos versos 3 a 14, Os versos 1 e 2 nós estudamos semana passada. Então essa lição, ela vai pegar o livro de Efésios verso a verso. É a sua oportunidade de entender o que Paulo realmente quis dizer, texto a texto. Eu quero seguir essa sequência com vocês. Preparei aqui alguns slides. Na semana passada vimos o esboço resumido da Epístola aos Efésios. Esse esboço é o que eu utilizo na minha Bíblia. E hoje nós vamos nos concentrar na primeira parte do capítulo 1. Vamos ver a introdução e a saudação e o louvor que Paulo faz em Efésios, dos versos
3 ao verso 14. Você está comigo? Olha aqui. Domingo, escolhidos e aceito em Deus. Quando agradeceu a Deus as bênçãos do Evangelho, Paulo, ele lista ali as bênçãos espirituais. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Vimos isso aqui, ele que escreve a carta para a igreja de Éfeso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está uma saudação um tanto quanto resumida, singela, ele não se delonga, né? E por isso acredita-se que a carta é dirigida não especificamente para a igreja de Éfeso, mas também para a igreja de Éfeso, principalmente para ela e para as demais igrejas ali ao redor. Não é uma carta tão específica, é uma carta mais genérica, temos temas mais genéricos. Em Coríntios, ele trata ali de temas bem específicos que aconteciam dentro da igreja de Corinto. Aqui não, ele trata de uma maneira mais genérica. Então aqui está a saudação. Agora no verso 3 começa a nossa dificuldade. E querido professor, eu quero trazer muito material aqui para você se aprofundar, porque pode passar aquela sensação assim, o que é que eu vou explicar sábado? Eu não tenho muito o que falar, né? Mas existe muita coisa o que falar. Nós vamos aprofundar aqui a teologia deste elogio, dessa saudação de louvor que ele faz a Deus. Ele faz aos Efésios e agora ele vai falar sobre Deus, ele vai exaltar o nome de Deus. Tudo bem? Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, olha, bendito, louvado, ele faz um elogio ao nosso Deus e Pai, né? Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. E onde é que ele está? Nas regiões celestiais, né? Em Cristo. E essas bênçãos em Cristo, ela vem até nós desde as regiões celestiais. Então, olha, eu vou destacar a primeira parte. Bendito. Então aqui está a bênção que ele profere. Olha, abençoado seja o nosso Deus, louvado, exaltado seja o seu nome. Por quê? Porque ele nos tem abençoado. Com que tipo de bênçãos? Bênçãos espirituais, que vêm a nós desde o céu. Ele, em Cristo, rasgou os portais que nos separavam da família que está no céu. E nós somos abençoados, recebemos a ministração dos anjos, recebemos o Espírito Santo, recebemos os poderes que vêm do céu, né? Então ele passa a exaltar o nome de Deus por causa dessas coisas. A pergunta 1 vem trabalhar a expressão nas regiões celestiais. E Deus deu vários versos, né? Regiões celestes, lugares celestes, regiões celestiais. É o céu onde Deus está e onde ocorre um conflito. Ali estão anjos bons e anjos maus. Então é o céu lá na capital, onde Deus mora, mas é de alguma forma um outro local também onde os anjos maus estão trabalhando. Então é uma expressão um tanto quanto ampla aqui. Vamos para a parte de segunda-feira. Antes da parte de segunda-feira, vamos trabalhar os versos 4 e 5, que a lição pulou, né? Ela fala um pouquinho disso lá na parte de sexta-feira, mas eu quero mencionar na sequência. Olha lá. Assim como nos escolheu, verso 5, nos predestinou, né? Ele nos concedeu, no qual nós temos, então ele nos deu, o 8, ele derramou sobre nós, né, a sua graça, é uma repetição do 6. Verso 9, desvendando-nos, nos desvendou. Então, por todas essas ações, essas atitudes, ele louva a Deus. Olha, bendito seja o nosso Deus e Pai. Por quê? Bendito porque ele nos escolheu, bendito porque ele nos predestinou, louvado porque ele nos concedeu, né? Bendito, exaltado porque ele nos deu, ele nos desvendou. E esses verbos, eles já são uma revelação de alguns temas que vamos estudar dentro da carta aos Efésios. É interessante, então, nesse louvor a Deus, ele já adianta os tópicos que ele vai trabalhar na carta. Então, olha lá, eu vou deixar o verso 10 aqui por enquanto e vamos para o 4. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. É o tema que ele vai trabalhar nos capítulos 4, 5 e 6, que é o código moral da nova aliança, o padrão de conduta do cristão. Ele nos predestinou
para a adoção de filhos. É o tema da família, toda a família no céu e na terra. Então nós somos adotados como filhos, não é não? Não é mesmo? Agora ali, ó, para louvor da glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. O tema da redenção, pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, está no capítulo 2, né? Agora, e o tema da predestinação, Tiago? Será que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição antes da fundação do mundo? Muitas pessoas pensam que sim. Isso começa lá em Agostinho e isso é muito enfatizado na Reforma Protestante com Calvino. Então, os nossos irmãos presbiterianos valorizam muito o tema da predestinação, a ponto de não acreditarem no livre-arbítrio. Eles acreditam que Deus decretou, antes mesmo de nós nascermos, quem está salvo, quem está perdido, e isso não depende do que nós fazemos ou das nossas escolhas, né? Arbitrariamente, Deus escolheu algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição, né? E isto não vem de vós para que ninguém se glorie, é a ideia deles. Mas nós adventistas não acreditamos na predestinação desta forma, né? Nós acreditamos que existe o livre-arbítrio. Tiago, se existe o livre-arbítrio, por que Paulo louva a Deus por ele ter nos escolhido? Vamos ver o texto? Olha, ele nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Quando Deus escolhe, ele não escolhe alguns em detrimento de outros. Ele escolheu a todos. Ele gostaria que todos, em todos os lugares, né, os anjos, os mundos não caídos, que todos fossem santos e irrepreensíveis. Tiago, existe um texto para nós combatermos essa ideia de predestinação? Existe, ele está lá em Tito 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, ele não escolheu apenas alguns em detrimento de outros, né? No presbiterianismo, acredita-se que Jesus só escolheu alguns, então ele só morreu pelos eleitos e a graça é só para aqueles eleitos. Porque como a graça é irresistível, quem recebe a graça está automaticamente salvo. A graça é irresistível, ele vai se salvar, não tem como ele se perder mais. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, mas as pessoas podem resistir à graça. Então nós acreditamos que Deus predestinou a todos para a salvação. E alguns ele predestinou para profetas, outro para presbíteros, para mestres, para apóstolos, ok? Para funções, mas para a salvação ele escolheu a todos. Então, lá no livro de Hebreus diz assim: hoje, no dia que se chama hoje, né, não endureçais o vosso coração. Isso está em Hebreus, capítulo 4, verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, não é Deus que endurece o coração das pessoas, são as pessoas mesmo que escolhem ou não endurecer o nosso coração. Então, Josué fala assim: escolhei hoje a quem sirvais. Então, existe uma escolha. O que vai determinar no final, onde que cada um estará, são as escolhas que cada pessoa faz. A graça foi manifesta a todos os homens, e aqueles que aceitam a graça, eles são predestinados para a salvação. E os outros? Deus não predestinou ninguém para a perdição. É que na nossa ideia ocidental, se eu escolho essa lição, aqui, né, se eu escolho essa lição, eu não escolhi essa Bíblia, eu preteria essa Bíblia. Essa não é a ideia de predestinação na Bíblia. Há um vídeo muito interessante sobre o livre-arbítrio do pastor Rodrigo Silva. Ele vai falar ali sobre predestinação. Só você digitar Rodrigo Silva, livre-arbítrio, predestinação, você vai chegar nesse vídeo onde ele vai trabalhar essas ideias de escolha e predestinação. Então Deus escolheu todos e quando ele predestina não é uns em detrimento de outros. Ele predestinou todos para o quê? Para a adoção de filhos. Agora tem pessoas que querem ser filhos do diabo, não querem, resistem, né? Paulo estava resistindo, olha. Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E se Paulo continuasse naquele caminho, né, ele estaria rejeitando a sua predestinação para ser adotado como filho. Vamos então nos focar na segunda-feira no tema da redenção. Vamos ver, olha, no qual temos a redenção, a remissão de pecados,
Então ele pede aqui, ó, leia Efésios 1, 7 e 8. Redenção é uma ideia frequente no Novo Testamento. Compare o uso desse conceito em Colossenses 1, 13 e 14. Ali é dito a mesmíssima coisa, que a redenção, né, a salvação, significa perdão de pecados. Depois, em Tito 2, 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, ou seja, perdoar todos os nossos pecados. E mais, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí aqui no slide, olha só, você volta na temática do verso 4. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, um povo zeloso de boas obras. Então essa purificação é a obra da santificação. E o fato de remir é a obra da salvação. Então salvação é o perdão dos pecados, a santificação é a obediência, né? Santos e irrepreensíveis, e é um povo zeloso de boas obras. E ali, em Hebreus capítulo 9, verso 15, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, olha, remissão, perdão dos pecados que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Daqui a pouco vamos entrar no tema da herança. Então a palavra grega para redenção é a ideia do perdão dos pecados. E ele cita aqui a libertação de um escravo. Ele é libertado da sua culpa. Vamos entender um pouquinho mais o que significa a redenção mediante duas teorias da expiação. Já falamos isso aqui no passado, eu vou retornar para que você compreenda ainda mais a beleza desse tema. Existem duas teorias da expiação. Uma que vem lá desde os pais da igreja e ela é mais desenvolvida na Idade Média, se chama Christus Victor, é o Cristo vitorioso. Você tem ali uma ilustração lá do século XVI, de Jesus com a cruz pisando a cabeça de Satanás, que está ali até uma forma de serpente, né? Então ele está esmagando a cabeça da serpente por meio da sua vitória na cruz. Qual que é a ideia de Christus Victor? É o Cristo vitorioso. Quando a humanidade pecou, ela se tornou escrava de Satanás. Tem o texto de Pedro. Todo aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Então, Cristo, ele se tornou semelhante a nós em tudo, menos no pecado, então ele assumiu a nossa carne e o sangue, para livrar aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse texto está lá em Hebreus capítulo 2. Então, por meio da morte, livrasse a humanidade da morte e destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então vemos aqui a ideia de Christus Victor embasada em dois textos da Bíblia, não é? Então, como é que ele livra a humanidade do poder da morte? Num primeiro momento, Satanás havia acusado a Deus de que não é possível obedecer à lei e de que o homem, né, depois da queda, ele jamais poderia obedecer à lei. Então, Jesus Cristo vem na descendência de Adão, né, aceitando os resultados da grande lei da hereditariedade, assumindo a fraqueza da humanidade, mas não seu pecado, após 4.000 anos, né, que a raça humana havia sido enfraquecida. E ele vai e obedece tudo, sem ter poderes especiais, mas se utilizando dos poderes concedidos a todo ser humano. Então ele mostra que Satanás era um mentiroso. Agora mais. Satanás pensava o seguinte: todo ser humano ele vai morrer, então, de alguma forma, eu terei toda a humanidade como escrava, não é? Estarão todos sob o poder da morte, jamais poderão voltar a sua família, né? E aí Jesus Cristo morre na cruz, sem pecar, na carne humana, e aí Satanás, obtive a vitória, agora ele está morto. E aí ele ressuscita e quebra esse ciclo da morte. Ou seja, a raça humana não necessariamente terá de ficar aprisionada na sepultura. Se Cristo ressuscitou, todos os que creem em Cristo também poderão ressuscitar, e assim ele derrota Satanás.
por trás disso aqui existe aquela ideia de conquista, né? Do Império Romano que vai lá e conquista uma terra e que humilha o adversário. Então Jesus conquista, reconquista esse planeta, humilhando Satanás, derrotando Satanás. Ele é o Cristo vitorioso. Dentro dessa teoria ali, desenvolveu-se a ideia de que Satanás estava com a raça humana escravizada, estava mesmo. Então Jesus veio aqui e pagou o resgate para Satanás. Essa ideia ela não tem respaldo bíblico, né? A lição ela até faz esse adendo aqui. Observe com atenção que a ideia de que Deus paga o preço da redenção a Satanás é medieval e não bíblica. Deus não deve nem paga nada a Satanás. Então, de onde surgiu essa ideia? Essa ideia nasce dentro da teoria do Christus Victor, que é uma ideia bíblica, mas as pessoas acabaram indo longe demais com ela. Então talvez você já ouviu aí uma ilustração que as pessoas usam no sermão, de que um homem estava andando com a gaiola e havia ali muitos passarinhos, e aí esse pregador perguntou, o que você vai fazer com esses passarinhos? E aquele homem disse, eu vou torturar esses passarinhos, depois eu vou matar. Quanto você quer pelos passarinhos? 100 pratas. E ali então o pregador pagou $100 pelos passarinhos, resgatou e libertou os passarinhos. Então o pregador seria Cristo pagando o resgate para Satanás. Talvez você já ouviu essa ilustração. Essa ilustração não está correta. Jesus não paga nada para Satanás. Apesar de Satanás ter escravizado a raça humana, Jesus faz o pagamento para a lei. Então eu expliquei aqui uma primeira teoria da expiação. Agora eu quero explicar a segunda teoria da expiação, que ela é chamada de substituição penal. Anselmo ali no século XII começa a estruturar essa teologia, mas, novamente, Calvino é quem expande essa ideia. Na Reforma Protestante, essa ideia ela ficou bem sólida, né? Ela se propagou bastante. Então, o que diz a teoria da substituição penal? O homem, ele estava condenado por ter transgredido a lei. Então, Deus seria justo em destruir o homem, né? Se Adão e Eva fossem destruídos naquele dia, os anjos iam cantar, retos e justos são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, por o homem ter pecado, violado a lei, Deus pode destruir o homem e ele está sendo justo ao fazê-lo, né? O homem pode pagar o seu pecado, o homem pode expiar a sua pena, e aí? Sim, o homem pode pagar os seus próprios pecados. Eu vou falar, né, com a boca bem cheia para você ficar, mas o que é isso, Tiago, que você está falando? O homem pode expiar os seus pecados. Como? Morrendo. Então, não é essa morte aqui não, é aquela morte lá no lago de fogo e enxofre. Quando o homem morre no lago de fogo e enxofre, ele vai deixar de existir. E pagou o seu próprio pecado, porque o salário do pecado é a morte, não é mesmo? Tiago, mas eu pensei que você estava falando de pagar o próprio pecado e continuar vivendo. Aí o homem não tem condição de fazer essa expiação, né? Ele está ali condenado. Alguém precisa substituí-lo, alguém precisa tomar o seu lugar. E aí Jesus vem e morre no nosso lugar e nós somos salvos. E isso é muito mal explicado e muito mal compreendido. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Se Jesus tivesse vindo e encarnado na raça humana, e quando Herodes mandou matar as criancinhas de Belém, e aí Jesus foi morto, e aí? Nós estaríamos salvos? Se a explicação é feita pela metade, a gente não sabe sair desse dilema, não é? A pessoa vai argumentar, não, olha, você não falou que é a morte de Jesus que paga o nosso pecado? Então, para que ele precisava viver 30 anos? Porque ele tinha que morrer depois de adulto? Bastava morrer como criança, né? Herodes mandou matar as criancinhas, Deus deixou matar Jesus, pronto, nós somos salvos. Ele veio, encarnou, morreu. É essa conclusão esdrúxula que se chega quando algumas teologias vão falando isso, né? De uma forma desorganizada, não explicada, e aí você tá com uma pulga atrás da orelha, né? Mas peraí, ele morreu, encarnou e morreu, mas tem alguma coisa que não está batendo. É aí que vai entrar a teoria da substituição penal e você tem que entender essa ideia aqui de redenção, para a gente não ficar, Deus me ama, Deus te ama, né? Ele morreu na cruz por amor a você, e a gente fica repetindo um discurso raso, sem entender. Aí uma criança fala assim, mãe, se Jesus tivesse morrido em Belém, quando Herodes mandou matar as criancinhas, nós estaríamos salvos. E aí nós, como pais e mães, passamos aperto com uma pergunta dessa. Então olha só, o homem, ele
desobedeceu. E o que ele merece? A morte. Isso é justo. Era o que havia sido combinado. O salário do pecado é a morte. Agora, Cristo obedeceu. O que Cristo merece? A vida. Lá em Levítico 18:5 diz, cumprindo os meus mandamentos, por ele viverás. E Jesus veio aqui e como homem, não como anjo, não como Deus, não com poderes especiais, com vantagens, não. Ele assumiu a raça humana por completo. Algumas pessoas repetem a heresia de Apolinário. Alguns pensam assim, que ele, como Deus encarnou aqui, ele tinha assim a carcaça humana, mas a mente era divina. Olha, na encarnação de Cristo, nós acreditamos que ele foi 100% Deus e 100% homem. Então ele tinha a mente divina e ele tinha um cérebro de homem. Essa é a beleza da encarnação. Ele assumiu a nossa humanidade por completo e não pela metade. Ele não assumiu o nosso pecado, ele nunca pecou, nunca transgrediu a lei, mas ele calçou os nossos sapatos. Tudo bem? E na humanidade, ele obedeceu à lei. E é aqui que está a beleza da coisa, ele merecia viver. Então, para que ele possa substituir você, que está condenado à morte, ele precisava de ter algum crédito para pagar a sua dívida. E é por isso que ele não podia morrer como criança, porque ele não teria crédito nenhum. Então, como homem, ele nasceu, teve ali o seu período de juventude. Na vida adulta, ele viveu uma vida de plena obediência. Ele foi testado e provado nas mais variadas circunstâncias. E ao ele obedecer, ele provou que Satanás era um mentiroso. Esse negócio de dizer que não pode obedecer à lei de Deus, isso só pode ser ideia de Satanás. E o Jesus, os anjos jamais vão pensar ou falar uma coisa dessa. Isso é uma blasfêmia, né? Meu irmão White até fala, não vos assenteis no trono de Satanás e dizer que... ok? O irmão Anderson leu vários textos nesse sentido nas lições passadas. Então, ao Jesus, como homem, obedecer à lei, ele gerou um crédito. Ele foi provado como homem e ele passou no teste. E ao passar no teste, ele merecia a vida. O teste que Adão reprovou, Jesus Cristo passou nesse teste e Jesus Cristo merece viver para sempre. Agora, o que acontece? No Getsemane, Deus colocou toda a nossa culpa sobre Jesus. No Getsemane, Jesus recebeu a ira de Deus pelos nossos pecados. É como se eu colocasse o meu filhinho deitado na calçada, colocasse o pé em cima dele com a minha bota e pisasse na mandíbula assim de uma vez, amassando a cabeça. Foi isso que aconteceu no jardim do Getsemane. O pai esmagou o filho. Lá em Isaías 53, nós lemos que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Você pode imaginar isso? Você acha que foi fácil para o pai dar o filho à humanidade? Você acha que foi fácil enviar o filho nessa missão suicida e depois descarregar a sua ira contra a humanidade sobre o seu filho amado? E ele corria o risco de não voltar. Ele corria o risco de falhar. Ele corria o perigo de pecar. Jesus não estava encenando na cruz. Era de verdade. Ele sentiu a separação. Deus meu, por que me desamparaste? E ao sofrer a ira de Deus, a mesma coisa que os ímpios vão sofrer na morte eterna, né? Ao sofrer aquela angústia na cruz, a nossa pena foi paga, a nossa morte foi satisfeita, porque ele sofreu o pavor da segunda morte. O pavor a que nós estávamos condenados por toda a vida, ele sofre esse pavor no Getsemane e na cruz, o pavor da separação com o Pai. E agora, ele não nos dá automaticamente a entrada no céu. Aqui que está a coisa. Ele foi testado e por ser testado, ele adquiriu os créditos para entregar a nós. Não para que automaticamente nós estejamos lá no céu. Não. Mas para que nós pudéssemos ter um outro teste, uma outra prova. Ele passa pela prova de Adão e ele obedece tudo. E agora ele se vira para o Pai e diz, tetelestai, está consumado, a raça humana terá outro teste. E o Pai fala, a raça humana, o Pai olhando a vítima ensanguentada sobre a cruz, a raça humana terá outra prova.
Então, é isso que permitiu Adão ser perdoado naquele dia. E Adão agora é habilitado a tentar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance até acertar, né, e poder ser reintegrado à família. Essa é a ideia da substituição penal. Então veja agora o nosso gráfico. O homem desobedeceu e merecia a morte. Cristo obedeceu e merecia a vida. Cristo recebe a morte a que o homem estava destinado, para que o homem pudesse ter acesso à vida que pertencia a Cristo. Então essa é a ideia de substituição. Ele trocou por nós. E o pagamento ele fez a quem? O pagamento foi feito à lei. A dívida era para com a lei. Quando o homem transgrediu, a lei ordenava a morte do transgressor. Então Jesus faz um pagamento à lei, a Deus, porque ele é o legislador, né? Aqui estão, Cristo oferece o seu sangue, as justas reivindicações da lei, a morte. A morte. Agora eu peço, se eu morri, que o pecador viva. Isso não é automático, ele vai ter um teste. Se ele, então, cumprir a lei, se ele cumprir a lei, e ele vai ser habilitado pela operação do Espírito Santo, pela graça divina, que ele possa retornar ao Jardim do Éden. Eu quero ler um texto, está aqui em Hebreus capítulo 9, 5, que trata, aliás, 5, 9, que vai tratar isso daqui, olha. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência. Olha, ele foi testado. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ou seja, ele passou no teste, como homem ele passou no teste, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Então, a salvação, ela hoje é provisória, ela é para todo mundo. Agora, a eterna, ela só vai ser confirmada para os que obedecerem os mandamentos. Nada mais claro segundo esse texto. Tudo bem? Então Paulo, ele vai lá e faz o seguinte: nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E ele começa a desvendar um pouco do mistério de Cristo. Agora nós já passamos para a terça-feira, né? O grandioso plano divino. Qual é o plano de Deus para a plenitude dos tempos e qual é o seu alcance? Vamos ler então Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então ele vai desvendar esse mistério. Qual mistério? O mistério que estava oculto na primeira dispensação. Agora, na segunda dispensação, ele é revelado. E cada vez mais nós vamos perceber esse mistério de Cristo, o Evangelho sendo revelado em tons ainda mais marcantes e gloriosos. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Tiago, não entendi nada, esse Efésios capítulo 1 é muito difícil, porque Paulo começa a falar e não põe ponto. E aí aquele negócio começa aí no verso 4, só vai terminar no verso 10. Ele fala. Essa é uma dificuldade, ok? Na próxima lição eu vou falar um pouco sobre os hebraísmos, para que possa nos ajudar. Hoje não temos mais tempo, né? Mas como entender aqui o verso 10? A primeira coisa é entender a palavra dispensação. Dispensação é um período, é uma era. E a Bíblia divide a história da redenção em duas, eu falo novamente, em duas dispensações. É por isso que temos duas alianças. E também temos um curso aqui no canal gratuito, Teologia das Alianças. Ali você vai aprender detalhadamente o que é a dispensação antiga e o que é a nova dispensação. Agora, para você achar que eu não estou falando aqui coisa sozinho, deixe-me ler dois textos. Um que está aqui em Desejado de Todas as Nações, página 418. Olha, essa profecia repetiram os judeus muitas vezes nas sinagogas, aplicando-a ao Messias que havia de vir. Cristo era a pedra de esquina da dispensação judaica e de todo o plano da salvação. Agora o mesmo livro, página 149. O profeta João foi o elo que ligou as duas dispensações. Como representante de Deus, apresentou-se para mostrar a relação da lei dos profetas para com a dispensação cristã. Então existem duas dispensações, a dispensação judaica, que está ligada ali à lei de Moisés, que está ligada à antiga aliança, a lei do Sinai, o concerto do Sinai, e temos a nova aliança, a nova dispensação, a dispensação cristã. São períodos de tempo, né, e você vai aprender muito sobre isso lá no nosso curso.
Veja que esse outro texto está em Evangelismo. Ó. Ao estabelecer o rito sacramental para substituir a Páscoa, Cristo deixou para a igreja um memorial de seu grande sacrifício em prol do homem. Fazei isto, disse ele, em memória de mim. Era esse o ponto de transição entre as duas dispensações e suas duas grandes festas. Uma iria terminar para sempre, a outra que ele acabava de estabelecer iria substituí-la e continuar através dos séculos como memorial de sua morte. E por fim, Primeiros Escritos, página 133. Não obstante as apostasias da era judaica, esta se iniciou e encerrou com especial manifestação do Espírito de Deus. E não é razoável supor que a era cristã, cuja luz comparada à da anterior dispensação, é como a luz do sol em comparação com os tênues raios da lua. Comece em glória e termine em obscuridade. Então, eu estou focando aqui no termo dispensação. Você tem que entender o que é dispensação. É o período, é a economia, é a administração. A economia judaica e a economia cristã. Como Deus lidou com o povo de Israel em tipos e sombras, e agora isso aqui começa a ser desvendado. O mistério de Cristo começa a ser revelado. Tudo bem? Então, o que é plenitude dos tempos? O texto ele diz assim, ó, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Olha, dispensação da plenitude dos tempos. Então, plenitude dos tempos está qualificando dispensação. O que é plenitude? Tem a ideia de integral, completo, né, preenchido, terminado. Então, quando foi que o tempo terminou? Quando foi que o tempo se cumpriu? Né? E o que isso tem a ver com a dispensação? Lembram dos textos que nós lemos da festa da Páscoa, que foi justamente na metade da última semana das 70 semanas, né? Na 70ª semana, quando Jesus é batizado, é o início, né, ali da última das 70 semanas. Então, o ministério de Jesus ele está vinculado ao tempo. Por isso que quando ele começa a pregar, ele diz assim, lá em Marcos 1,15, se eu não me engano, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Em vários momentos nos evangelhos ele vai falar, o tempo está cumprido, o tempo está cumprido. E ele saiu do meio deles porque o tempo ainda não estava cumprido, não era chegado a sua hora. Os demônios, quando são expulsos, falam assim, viestes nos atormentar antes do tempo, né? Então havia um cronograma, havia um calendário que dizia quando o Messias seria ungido e quando o Messias seria morto. Vocês estudaram isso na lição passada. Então, essa dispensação do tempo cumprido é o período após o tempo se cumprir. Então, a profecia das 70 semanas fala sobre o Messias. Quando ela se cumpre, inicia-se uma nova dispensação, a dispensação da igreja. Fim da dispensação judaica, inicia-se a dispensação cristã, onde judeus e gentios serão unidos em um mesmo corpo, que é o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, você entendeu essa expressão. Agora nós precisamos entender a profundidade teológica disso daqui. Então, o mistério de Cristo vai ser revelado após o cumprimento do tempo e durante a dispensação cristã, o evangelho ele vai crescer e crescer, as pessoas vão crescer na compreensão do evangelho e na profundidade desse mistério que foi revelado. Na dispensação judaica, havia ali o cordeiro, era apenas os tipos e sombras. Agora, ele cada vez mais é ampliado. Então, como que você vai explicar isso daqui? Eu queria dar um anúncio aqui. É o seguinte, foi disponibilizado aí uma missão para quem deseja participar como missionário lá no Sudeste Asiático. E os missionários terão de cumprir um prazo de 5 anos. É trabalho voluntário, né? E a pessoa terá de morar com nativos em uma montanha, não há água encanada, a pessoa tem que buscar água no poço, também não haverá energia, tudo bem? Não haverá colchão, a pessoa tem de dormir numa esteira, né? Aquelas casas de bambu, e não há internet também, né? Você consegue energia em uma vila a 30 quilômetros de distância, né? Um povoado, e a cidade mesmo com sinal de internet e telefone apenas a 200 quilômetros de distância. Então estão convocando missionários para ficar ali durante
5 anos, né? Banheiro também não tenha do lado de fora da casa. Você estaria disposto aí nessa missão para salvar os amigos, os irmãos, né, ali do Sudeste Asiático? Sem água encanada, sem energia, sem Wi-Fi, sem celular, né? Ele vai acabar a bateria. Sem banheiro, sem chuveiro quente, longe da civilização. Só 5 anos. Você aceitaria? Só que ainda há o risco de morte, porque aquelas tribos são canibais. Então elas podem se voltar contra você e te matar. Já pensou você num lugar desse? Então, essa história é uma ilustração, eu inventei, não existe esse chamado, né? Deve até existir algo parecido. Mas começa a dar um peso no seu coração de entender um pouco do que Cristo aceitou. Porque ele era o Senhor das hostes celestiais, Rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado sobre um alto e sublime trono. Os anjos o serviam, milhões e milhões, miríades de miríades. Ele tinha todo o conforto que nós nem imaginamos o que é, nem imaginamos. Ele aceita ficar não 5 anos, mas 33 anos. Só que se eu e você formos para o Sudeste Asiático, é esse mesmo corpo aqui que vai para lá. Tudo bem? Ele não. É como se Jesus tivesse encarnado É como se eu e você, a encarnação de Cristo na humanidade, é como se eu e você tivéssemos encarnado numa barata. Não, pior, é como se eu e você tivéssemos encarnado numa ameba. Você entendeu? Você aceitaria trocar a sua posição ali por uma barata, por um verme? É isso que ele fez. O homem foi criado à imagem de Deus, é claro, mas eu estou fazendo o contraste para você conseguir imaginar a infinita humilhação que foi Cristo encarnar. Ellen White fala, teria sido uma infinita humilhação se Cristo viesse e encarnasse na forma de Adão lá no Jardim do Homem, mas ele suportou os resultados da grande lei da hereditariedade 4.000 anos depois. Está lá em Desejado de Todas as Nações, página 49 e página 123. Então veja, aí ele viveu sem banheiro, sem água encanada, ele aceitou viver sem energia e ele viveu como uma família pobre. E ele viveu isso por muitos anos. Ele teve que colocar o José na sepultura e ele chorou, papai. Ele chorou porque José morreu. Ele foi ensinado por Maria, que era uma pessoa iletrada, não tinha educação de uma faculdade. Ele se arriscou nessa missão suicida porque ele poderia ter morrido das mais diversas situações. E a pior delas era, ele poderia ter pecado, ele poderia ter falhado. E aí ele começa o seu ministério. Não foi fácil, foi cansativo. Ele tinha que passar noites inteiras orando para que ele não caísse em tentação. Noites inteiras orando pelos seus discípulos, porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E o seu próprio povo, a quem ele veio salvar, se revoltou contra ele. Ele é injustamente preso. Acontece injustiça na política e você fica, mas que injustiça, esse imposto, como é que pode essa decisão desse juiz? Eu tenho liberdade. Né? As pessoas ficam... E a injustiça com o Filho de Deus. E a maneira como ele foi açoitado. E a maneira como cuspiam. Se cuspissem em você na rua, como você reagiria? Cuspiram no Criador do universo. Ele foi brutalmente torturado. Depois ele foi colocado numa cruz e as pessoas riram dele de manhã até a hora da sua morte e zombaram dele, colocavam um lençol por cima, batiam nele. Ele foi o Criador deles. E ele apanhou dessa maneira, viu? E ele abre os braços e ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Eu estou sozinho. Ele não conseguia naquele momento enxergar para além dos portais do sepulcro. E ele temia que por ter suportado os pecados da humanidade, ele estaria separado do seu pai para sempre. Em primeiro lugar, ele veio a este mundo para reivindicar o caráter do seu pai. O seu pai havia sido posto no banco dos réus por causa de Satanás. Então, num primeiro momento, ele vem reivindicar que Deus é amor. No segundo momento, ele vem resgatar o pecador. É essas duas obras que Jesus veio fazer. Então, ele depois morre e tem a sua ressurreição gloriosa. Quando os homens rebeldes e Satanás pensavam, agora vamos retê-lo na tumba. Ele ressuscita. A agonia dele foi real, mas ele suportou tudo. Sabe por quê? Porque ele queria passar no teste, para que você pudesse ter outro teste. E ele está aí do seu lado para te ajudar. Então, quando nós começamos a compreender a encarnação, os mistérios da encarnação, se um anjo viesse
não teria como. Porque a escada de Jacó precisa encostar em Deus, no legislador, e encostar na humanidade. Um anjo não é nem Deus nem homem. Ah, Tiago, e se o anjo encarnasse? Encostou no homem, mas o anjo não é Deus, não encostou no legislador. Então foi preciso que o próprio Deus viesse e encostasse na humanidade, como a humanidade estava. Então existe uma beleza nessa história da encarnação, que os séculos dos séculos da eternidade não serão suficientes para nós estudarmos. E quando nós entendemos que ele refuta a mentira de Satanás, que Satanás falou que não é possível, e ele morre dizendo assim, está consumado, é possível ser obediente aos mandamentos, eu provei, o homem terá outro teste, eu estarei como homem. Isso aqui é grandioso, isso é bonito, ele assume o seu lugar. Eu não tenho tempo de explorar todos os temas aqui, mas eu quero dizer algo para você. Se fosse necessário algo mais para a sua salvação, Deus não teria nada mais para te dar. Se você falasse assim, Senhor, faltou 1 centímetro, faltou aqui 10 centavos, Deus seria pego de mãos vazias. Porque quando ele deu Cristo, e quando Cristo é humilhado completamente, como se eu e você tivéssemos encarnado numa barata, esse foi talvez o grau de humilhação foi muito maior. Ele poderia ter morrido, ele poderia ter ficado preso para sempre. Ele se arriscou para que você olhasse e falasse assim, não, o Cristo na cruz constrange o meu coração. Ele me atrai, as minhas simpatias se condoem com ele, eu não acredito que ele fez isso por mim. Tá bom, valeu o sacrifício, eu vou abandonar esse pecado, eu vou abandonar aquele outro, eu quero servi-lo. Senhor Jesus, eu não consigo, mas o Senhor conseguiu, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a beleza do Evangelho, é esse Cristo pendurado na cruz que precisa ser mostrado. E todos serão atraídos, não só aqui na terra, mas no céu, porque os anjos também não conheciam o mistério era revelado inclusive para os anjos. Os anjos estavam ali boquiabertos com tudo aquilo, e as coisas do plano da salvação eram reveladas. Por isso, na dispensação cristã, ele faz convergir nele todas as coisas, como se fosse um grande ralo, um grande redemoinho, que tudo vai sendo sugado para a pessoa de Cristo, porque tudo foi feito por ele, vivemos e nos movemos nele, tudo é para ele. Então, tanto no céu como na terra, tudo converge em Cristo. E aqui nós vemos para a quarta-feira. Por que ele fez tudo isso? Pergunta 4. Aliás, por que ele fez tudo isso? Para sermos louvor da sua glória. Você se lembra daquele hino? Eis que Cristo vem à terra em busca das joias, suas joias muito preciosas, de muito valor. É você. Você é a joia que ele veio buscar nessa missão suicida. Que eu e você não temos coragem de ir para o Sudeste Asiático, mas ele veio para um negócio pior. E aí o coro diz assim, como estrelas na aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo. Você vai estar para sempre na coroa de Cristo. Já pensou? Desde quando você era menino, ele predestinou você para a adoção de filhos. Quando você era aquela criança. Aquele menino que ia para a igreja, tinha liçãozinha, talvez hoje está um pouco sem fé, um pouco desviado, mas desde criança ele anotou o seu nome nas mãos dele. E a letra da música diz assim, os meninos e as meninas, era você, era eu. No dia do seu batismo ali era você. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor. Ele colocou você nas mãos dele. Agora ele quer que você esteja como uma joia na coroa dele. Para você ser para louvor da sua glória. E aí nós entramos na pergunta 4. Compare os usos do conceito de herança em Efésios 1. Por que esse conceito é importante em Paulo? Então vamos ler aqui, Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então esse texto dá o sentido de que a herança somos nós. Efésios 1:14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então ele vai resgatar nós somos a propriedade de Deus. E agora o verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, da sua de Cristo. Então somos herança de Cristo, né? Os santos são herança de Cristo. Então esses textos dão a entender que a herança somos nós somos a herança de Deus. Agora veja Efésios capítulo 5, verso 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo.
Ou seja, nós somos herança de Deus, mas nós também seremos herdeiro das bênçãos de Deus. Hoje já gozamos das bênçãos espirituais. Quando vier o reino da glória, aí teremos as bênçãos materiais da nova terra. Tudo bem? Então, por vezes aqui a herança é o crente, no sentido que nós somos a herança de Deus, você pode responder isso, e por vezes a herança é o que nós vamos herdar, né, as riquezas, os privilégios que nós vamos ter. Mas eu preciso expandir esse tema para você não achar que isso aqui é rasgação de seda, palavrinha bonita, porque tudo isso faz parte de uma metáfora de Paulo, que é a metáfora da família. Metáfora da família. Lá em Efésios capítulo 1, verso 5, ele nos predestinou para o quê? Para a adoção de filhos. Então você é filho de Deus. Isso aqui não é rasgação de seda, não é palavrinha bonita, né? Não estou enfeitando. Isso aqui é uma metáfora completa e profunda. Todos nós somos filhos de Deus. E Jesus Cristo também é. Só que Jesus Cristo é um filho gerado, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Não quero entrar em nenhum debate, nenhuma polêmica. Jesus é um com o Pai, igual com o Pai, ok? Mas na teologia nós dizemos que ele é gerado, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tudo bem? A humanidade, ela é criada. Então nós somos um filho criado. Jesus não foi criado, ok? A teologia então diz que Jesus é um filho, mas que tipo de filho? Um filho gerado. Tá. Só que a humanidade, ela pecou. E ao pecar, ela deixou de ser filho de Deus. E ela passou a ser filho de quem? Do diabo. Mas Jesus Cristo vem a essa terra e mediante um esquema jurídico, então você tem o Christus Victor na Bíblia, ele venceu Satanás. Ele não pagou o resgate para Satanás, viu? O resgate ele paga para a lei. Mas ele vence Satanás e perante Deus ele substitui a nossa pena. A expiação como substituição da pena. Para que nós sejamos adotados como filhos. Veja agora essa teologia na Bíblia. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas está antes de Efésios. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, além de filhos criados, agora nós somos filhos numa segunda acepção, que é filho adotado, porque deixamos de ser filhos em algum momento. E todo filho tem direito a alguma coisa. Filho que é filho tem direito à herança, porque quando o pai morre, quando o testador morre, o testamento se abre, né, e os bens do pai, as bênçãos que pertenciam ao pai, passam para o filho. Então, se você é adotado como filho, em Efésios 1:5, nos predestinou para a adoção de filhos, ao mesmo tempo você é herdeiro. Olha aqui Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Lá em Romanos 8:17, você vai encontrar essa ideia de que o filho, ele também é herdeiro. Agora, vamos ver aqui Gálatas capítulo 5:21. Ali ele vai falar das obras da carne, né? Mas as obras da carne são, aí ele vai enumerando, e lá no final do 21, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que algumas pessoas não herdarão o reino de Deus? Porque deixaram de ser filhos. Você lembra que até no direito brasileiro, se um filho mata o pai, ele não pode receber a herança do pai? Então, assim também algumas pessoas não vão receber a herança, porque deixaram de ser filhos. E passaram a ser filhos de quem, Tiago? Vamos aqui para Efésios, olha, Efésios capítulo 5, verso 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança, por quê? Porque deixou de ser filho. Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então você quer ser filho de Deus ou você quer ser filho da desobediência? Quando você vai lá para a primeira carta de João, você vê claramente que ele coloca em 1 João, capítulo 3, eu estou fazendo com você a teologia,
da família de Deus, com os textos, estruturada. Anote na sua Bíblia, para você compreender a profundidade do que é isso. 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, você foi um filho criado. Se você é rebelde, você é filho do diabo. Mas se você aceita Cristo, você é adotado pela família de Deus e vai ter direito à herança. Tudo bem? Agora, talvez isso aqui fica muito assim na teoria, e aí nós precisamos de ir até Jesus para você compreender a profundidade do que eu estou falando. Qual história da Bíblia você se lembra de um negócio de família e de filhos e de herança? Qual história da Bíblia? Eu vou dar um tempo para você digitar nos comentários, mas eu quero mostrar o tema da família aqui em Efésios. Ó, Efésios 1:5, adoção de filhos. Agora, capítulo 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Ó, o tema da família está em todos os capítulos de Efésios. Efésios 3,15. De quem toma nome toda a família, tanto do céu como da terra. Olha o tema da família, a família no céu e na terra. Agora, Efésios capítulo 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, somos uma família. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha aqui, filhos amados. Verso 8, e andai como filhos na luz, porque no verso 6 fala dos filhos da desobediência que não receberão herança. E por fim, em Efésios capítulo 6, verso 23, paz seja com os irmãos, somos da mesma família. Você, se não compreender direito a teologia da família na Bíblia, se você achar que é só uma poesia, ô irmão, um nome bonito, não, tem uma teologia por trás. Você se lembrou da história? É a história do filho pródigo, aquela parábola que está lá em Lucas capítulo 15. Vamos tentar ser ligeiros aqui? Vamos abrir aqui, eu preciso abrir com vocês. Lucas 15, 12. O filho mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. O que o pai fez? Ele repartiu a herança. E o filho mais moço foi para o mundão, foi curtir a vida, esbanjou tudo com meretrizes, prostitutas, bebedices, dissoluções. E aí ele viu que ele não tinha nada. E ele foi procurar um emprego, mas ninguém lhe dava nada. E agregou-se a um cidadão daquela terra e foi cuidar de porcos, porque ninguém lhe dava nada. Quem é esse a quem o filho pródigo se agregou? Esse é o diabo. O filho pródigo se tornou filho do diabo. Agora, antes, o pai ali da fazenda é quem? É Deus. Então ele era filho de Deus, ele foi um filho criado. Mas ele abandona o lar e se torna um filho do diabo. E aí, de repente, ele fala, eu quero voltar para casa, mas eu não vou ser mais o quê? Eu não vou ser mais filho. Eu vou ser um empregado. E ele volta para casa. E quando ele vai fazer a proposta para o pai de ser um empregado, o pai fala, ele é filho. E filho eu trato diferente de empregado. Se fosse um empregado voltando para casa, empregado é empregado. Filho é diferente. Filho chega em casa e põe o pé no sofá. O empregado não pode fazer isso. O filho chega em casa e sabe onde a mãe guarda a chave, ali nas plantinhas, né, dona Maria? Você põe a chave ali, seu filho sabe, ele abre, ele entra, ele tem a liberdade de abrir a geladeira. Ele até pode pegar uma roupa do pai, né? Pô, pai, empresta uma camisa aí. Porque ele é filho, ele tem a liberdade. E quando o filho pródigo chega, ele é abraçado pelo pai e o pai faz uma festa porque o meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado, era desfilhado e foi adotado. Ele era filho do diabo, agregou-se a um dos cidadãos daquela terra e ninguém lhe dava nada. E agora ele é adotado. Agora vem o outro filho. E se você não entender a teologia do filho, a teologia da família, você não vai entender essas coisas aqui. Às vezes as pessoas falam, Tiago, por que você não fica só na lição? Porque se eu ficar só na lição, aí você pode ler só a lição em casa. Eu quero te dar algo mais, eu quero que você se aprofunde para que essa verdade possa arder no seu coração, assim como ela arde no meu coração. Eu nunca entendi a parábola do filho pródigo.
E aí o filho pródigo falou o quê? O filho pródigo não, o irmão mais velho. Pai, esse aí desperdiçou toda a herança e o senhor faz uma festa e um boi. O senhor nunca me deu uma galinha, um cabritinho para eu curtir com os meus amigos e agora vem esse aí que gastou tudo com prostituta e o senhor faz uma festa para ele? Se você não entender essa resposta aqui, você não vai entender a história. O pai responde o que para o filho? No verso 31. Meu filho, tu estás sempre comigo. Primeiro ponto. O principal não era os bens patrimoniais, mas era a presença do pai. O filho mais moço, ao se afastar do lar, ficou privado da presença do pai. E agora, quando ele retoma o pai entende que isso é o máximo, é estar com o pai. Ele fala para o filho mais velho, mas nós sempre estivemos juntos. Você tinha a bênção da minha presença. Mas o filho, não, o senhor nunca me deu nada. Aí sabe o que o pai fala para ele? Você que nunca se considerou como filho, porque tudo que é meu é teu. Quando o filho mais moço pediu a herança, olha que nós estamos falando, filho, herança, família, o pai repartiu a herança com os dois. Tá aqui, ó. Lucas 15, verso 12. E lhes é plural, lhes, para os dois, repartiu os haveres. O filho mais velho tinha direito à herança, mas nunca fez uso. O filho mais velho obedecia ao pai não por amor, mas pelo temor do empregado. Os dois filhos tinham um problema. O mais moço queria voltar para casa e ser um empregado. Ele se sentia como filho, passou a mão na herança, mas não amava o pai, foi embora. Só pensava na herança patrimonial. O mais velho ficou em casa, mas só se enxergava como empregado. Obedecia o pai como empregado. Como empregado obedece? E amanhã às 7 horas, né? Rapaz, segunda-feira é difícil, mas tô lá, né? Vou ver a cara do chefe. Mas deu 5 horas, eu tô saindo, eu não faço hora extra. Agora, se é a empresa do seu pai, e o seu pai está passando um aperto, se amanhece 5 horas na empresa, porque você é empregado? Não, porque você é filho. Porque você recebe salário? Não, porque a empresa também é sua. Você pega o carro emprestado do seu pai, como é que você devolve o carro? Você manda lavar, completa o tanque, é o carro do meu pai. Tem um buraco? Não, é o golzinho do meu pai, é o Fiat Uno do meu pai. E eu cuido com muito carinho, porque meu pai tem esse carro aí, tem 20 anos, meu pai cuida desse carro, eu vou cuidar também. Agora, se você pega o carro da empresa, o carro da prefeitura, como é que você age? Nós agimos como empregado. Não é meu, é do patrão, ok? Então, a gente não quer fazer hora extra, é um sacrifício, nós fazemos por obrigação e só o fazemos na esperança de obter uma promoção, um salário extra, hora extra, né? O fazemos na expectativa do aumento de salário porque trabalhamos como empregados. Deus não quer ter esse relacionamento. Agora eu pergunto para você, você serve a Deus como um empregado ou como um filho que foi adotado? Você guarda como sábado? E ó, agora vai dar mais uns minutinhos, ó. Calma. Opa, acabou o sábado, liga a televisão aí. Agora a gente já pode sair, vamos pro shopping. Eu quando era jovem, irmãos, dava 2 horas da tarde. Meu Deus, o sábado que não passa, não chega... Esse pôr do sol que não chega nunca, né? E aí na sexta-feira, meu Deus, já chegou o pôr do sol. É a mentalidade do empregado. Aí vai lá uma pessoa, dá uma palestra, olha, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer... Aí a pessoa pergunta, é ponto de salvação esse negócio de reforma de saúde? Modéstia é ponto de salvação? Né? Divertimento é ponto de salvação? Porque ele raciocina como empregado. Mas a empresa vai pagar mais pra gente? Mas vai ter hora extra? Vai ter indenização de transporte? Deu meu horário. Vai ter horário de almoço? Esse é o raciocínio do empregado. O filho, ele carrega o pai nas costas, a empresa nas costas. Ele cuida do pai, troca a fralda quando o pai fica idoso e velho e acamado, sem receber salário, porque é filho. Então, somente quando você entende a diferença do filho e do empregado, você está apto a ter um relacionamento melhor com Deus. Deus quer o relacionamento de filho, quer o relacionamento do amor. Pare de guardar os 10 mandamentos como empregado, olhando as horas. Peça para Deus mudar o seu coração, porque Ele quer te adotar como filho.
Porque no fim da vida o empregado recebe só indenização, mas o filho fica com a empresa. Quem recebe a herança, a fazenda, é o filho. O empregado recebe só o FGTS. Então, eu te dei os textos. Entenda aí, o filho criado, o filho adotado, filho de Deus, filho do diabo, parábola do filho pródigo. Agora isso tem que ser encaixado dentro do livro de Efésios. Deus está te adotando como filho. Isso aqui vai expandir um pouco mais, né, o mistério de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são joias na coroa de Cristo. Última parte, quinta-feira. Será que não é hora de você se inscrever no canal? Eu delonguei um pouquinho mais, mas o livro de Efésios vai exigir. Eu não quero assim, vamos ler, eu não aprendi nada, eu não sei o que eu vou falar. Então inscreva-se agora no canal. Eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês devem ter compartilhado muito, porque na semana passada o vídeo da lição teve um resultado extraordinário. Então compartilhe, continue fazendo o que você fez. Vamos terminar aqui, quinta-feira, Efésios 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, primeira coisa, o que é ser selado? Na antiguidade se usava um lacre. Hoje existe aquele lacre que você coloca na placa do carro, né? Algumas sacolas no supermercado tem o lacre, alguma coisa que você compra vem lacrado da fábrica, não é? Então, o lacre é um selo de garantia. O lacre é uma proteção, ele também indica a propriedade. Quem pôs o lacre é o dono, essa era a ideia no passado. Então, se você creu em Cristo, aceitou o Evangelho e creu, Deus derrama o Espírito Santo sobre você e põe esse lacre, esse selo de garantia, meu filho adotado. E Tiago, isso é um penhor, né? Penhor é garantia, então o Espírito Santo é o selo e ele é a garantia. Garantia de quê? De que você será regenerado, de que não vai faltar ferramentas para você prosseguir na sua caminhada. Agora, é o seguinte, sabe quem pode tirar esse selo? Apenas você. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 1:2. Então, a graça foi disponível a todos. Você creu, recebeu o selo. E a menos que você tire esse selo, de sobre você, você vai para o céu. Sabe por quê? Porque Filipenses 1:6 diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, o quê? Há de completá-la. Você não pode desistir, você é filho. E eu quero que você pense assim, eu sou filho. Eu posso abrir a geladeira da família que se acha no céu. Eu posso me achegar a Deus como meu pai. Eu sou filho, aquilo lá é meu. Eu não sou empregado, eu tenho direito à herança. E o Espírito Santo é o selo de garantia que eu vou para o céu. Eu só preciso nunca desistir. Eu só preciso nunca perder a fé. Agora não se preocupe, sabe por quê? Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Você só precisa se esforçar e fazer o seu máximo no caminho. Senhor, é isso aqui, ore a Deus, é isso aqui, Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus, eu não sei. Eu não tenho vontade, mas coloque a vontade no meu coração. Eu não tenho vontade de orar, mas ensina-me a orar segundo a vontade de Deus. Eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter poder, né? Ensine, esse livro fala muito sobre isso, o Espírito Santo vai te ensinar, Senhor, eu gosto desse pecado, eu gosto daquele outro, eu não tenho forças para largar. Eu queria ler, eu queria estudar a Bíblia, eu não tenho força, Senhor, eu não consigo perdoar. Ora, fala para Deus, agora é contigo, Senhor. É Ele que faz a obra. Você colocou ali o fato, você vai se esforçar, você vai entregar, mas é Ele que faz a obra. O problema das pessoas que vão se perder, sabe qual é? Não é porque elas já pecaram, todos pecaram, mas é porque elas vão rejeitar o Espírito Santo. Elas vão falar, não é assim não vai dar certo. Elas vão amar mais as trevas do que a luz. Você pode se sentir fraco, desesperançado, mas se você amar a luz, o Espírito Santo é o selo. Esse selo aqui é diferente do selo de Apocalipse, capítulo 7. Lá, o selo do Deus vivo é sobre o selo do Espírito Santo. Então, quando você recebe o selo do Espírito Santo, você agora é um servo de Deus. Aquele outro selo lá é para quem já é servo de Deus, tudo bem? Então, se você receber o selo do Espírito Santo,
a menos que você quebre esse selo, Deus não vai quebrar esse selo. Ele quer resgatar você. Jesus suportou tudo aquilo para adotar você como filho. E agora você vai chegar a Jesus, sabe como? Como seu irmão mais velho. Você precisa ter intimidade, você precisa se sentir família. E eu quero terminar essa lição lendo um texto com você. O texto está ali em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 787. Muitos acham que suas deficiências de caráter lhe torne impossível satisfazer a norma que Cristo erigiu. Mas tudo o que esses têm de fazer é humilhar-se a cada passo, sob a poderosa mão de Deus. Cristo não avalia o homem pela quantidade de trabalho que faz, mas pelo espírito no qual é executado o trabalho. Quando ele vê homens erguendo os fardos, procurando carregá-los em humildade de espírito, desconfiando de si mesmos e apoiando-se nele, ele acrescenta ao trabalho deles a sua perfeição e competência. E o trabalho é aceito pelo Pai. Somos aceitos no amado. Os defeitos do pecador são cobertos pela perfeição e plenitude do Senhor, justiça nossa. Aqueles que de vontade sincera e coração contrito empenham humildes esforços para viver à altura do que Deus requer, são pelo Pai olhados como com compassivo, terno amor. Ele os considera como filhos obedientes e é-lhes imputada a justiça de Cristo. Como o filho pródigo chega ao lar e você fala: Pai, pequei, eu fumei, eu bebi, eu falei um palavrão, eu cobicei a mulher do próximo, eu roubei, eu não leio mais a minha Bíblia, eu não oro, mas meu pai, eu pequei, podes me aceitar? E ele fala: tu és meu filho, tu és meu filho. E ele te aceita como filho. Agora, você vai se esforçar, olha o que diz o texto. Você vai, com o coração contrito, empenhar os seus humildes esforços para viver à altura do que Deus requer. E agora você vai descansar, porque você é aceito no amado. A justiça de Cristo vai cobrir os seus pecados. Você não tem que se preocupar, será que isso, será que aquilo, e viver com medo, porque não existe... No amor não existe medo, porque o perfeito amor desfaz todo medo. Você não tem que ter medo de Deus. Deus, ele não está, pecou, não, agora você vai ver. Deus não é assim. Você não faz assim com seu filho. Nós talvez até fazemos. Mas você olha com o filho: puxa filho, você errou de novo, puxa filho, de novo, deixa eu te ajudar. Quantos pais não foram buscar um filho bêbado? Deus ama você como um filho. E ele vai dando chances. Como quando um filho pequeno quebra um copo, você, filho, tem que ter cuidado, filho, não pode isso. Ele não fala: você quebrou meu copo, agora não. Então entenda que você não tem que ficar se preocupando no seguinte sentido: eu não vou conseguir, o céu é muito difícil e vai ter perseguição. Não, eu sou filho, o Espírito Santo está sobre mim. Eu preciso aprender a usufruir os poderes, aliás. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me use. Não é eu que uso o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me usa. Eu só preciso reconhecer que ele está me usando. É o poder mais forte que existe na face dessa terra. E ele vai realizar a boa obra. Aquilo que ele começou, ele vai completar. Então eu vou me esforçar, eu humildemente vou aqui tentando fazer o meu melhor. E Cristo vai cobrir os meus defeitos de caráter e seremos aceitos no amado. Tenha fé nisso. Senhor Jesus, justiça nossa. Ele te aceita como filho. Ele é o seu Pai. Entregue-se a Ele agora. Em nome de Jesus, que o Eterno abençoe. Amém.